Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou pessoalmente aqui na página e eu resolvi contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu ainda estou me recuperando da Covid. Faz 3 semanas que eu saí do hospital e agora que eu estou conseguindo articular um pouco melhor, falar um pouco melhor. Antes disso, eu vou contar um pouco para vocês o que eu fiz, o que levou a gente a ter essa página, o que levou a gente a ter esse canal no YouTube, que é para vocês entenderem o contexto. Então vamos lá. Eu sou espírita, posso-se dizer assim, oficialmente desde 1996. Em 1996, eu comecei a fazer o curso que muita gente chama de curso dos médiuns. E vem os livros da doutrina espírita, que são o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e, finalmente, o Céu e o Inferno. E também a gente estudou a Revista Espírita. O fato é que, quando eu terminei esse curso, eu continuei na instituição beneficente Nosso Lar, que tinha e ainda tem à parte um departamento de cultura espírita que não é tocado pela casa, mas é tocado por pessoas, por voluntários que fazem esse trabalho. Eu continuei primeiramente como auxiliar, depois como expositor. Isso me deu um crescimento muito grande, porque a partir do momento em que você passa a ser um expositor, você tem a responsabilidade da pesquisa e você tem a responsabilidade de passar o que é realmente a doutrina espírita, e não é um achismo, e não alguma coisa baseada em conceitos que se ouve por aí que não é espiritismo. Bom, passaram-se alguns anos, eu durante muito tempo fui expositor, e há alguns anos atrás, a gente passou também a participar da parte prática, indo a reuniões mediúnicas, trabalhando como atendimento fraterno, trabalhando como fazendo eventos, trabalhando em feiras, e isso tudo vai trazendo para a gente um certo conhecimento, uma certa experiência que é muito boa. Por que eu estou contando essa história? No meio do caminho surgiu a página Regeneração do Bem. E em 2015, conversando com um colega de trabalho, ele tinha uma página de aplicações financeiras, aquela que as pessoas que têm dificuldades, têm dívidas, querem saber como lidar com essas coisas, e me deu a ideia, por que não fazer uma página que fosse uma página espírita séria, que citassem as origens, citassem as fontes, para que você pudesse ter uma base de consulta boa. Em alguns minutos ali, a gente entrou no Blogspot, viu algumas possibilidades, analisou, e pouco tempo depois, no mesmo dia, a página estava no ar. No dia 14 de janeiro de 2015, foi ao ar pela primeira vez a página Regeneração do Bem. Por que eu estou citando a página? Porque o relato que eu estou fazendo para vocês é em cima de um texto que foi colocado na página, que eu vou colocar o link aqui para que vocês possam acompanhar, ver o texto e a complementação desse texto, que é o relato que eu vou fazer. Não esperem de mim uma produção, aqueles vídeos com vinheta, com abertura. Esquece, eu não vou fazer isso. O que eu pretendo fazer para vocês é conteúdo. O que eu falar, eu tenho certeza absoluta que está dentro do Espiritismo. O que não quer dizer que vocês não possam contestar, que vocês não possam achar errado e debater comigo, não tem problema nenhum. O Espiritismo é assim. Bom, começando a história do Covid.
Eu fiquei sabendo que eu estava com Covid ali pouco depois do carnaval, certo? Na quarta-feira de cinzas, e já desconfiava que estivesse com Covid, porque houve um surto no escritório onde eu trabalho. Fui até a farmácia, fiz aquele teste maravilhoso que coloca o cotonete e vai até o cérebro, mas não deu nada, deu negativo. 2 dias depois, na sexta-feira, pela manhã, não estava me sentindo bem. Resolvi fazer o teste novamente e o teste deu positivo. Fui até o hospital, recebi lá toda a receita, todo o protocolo. Tinha 5 dias de antibiótico, mais um outro remédio. Não vou falar os nomes aqui porque a gente não tem motivo algum para ficar divulgando remédio. Isso é coisa dos médicos. Então, tomei os remédios por 5 dias, me sentia normalmente, me sentia muito bem, assintomático completamente, e passou a primeira semana. Entrou a segunda semana. Aí começou o problema. Certo? Começou o problema. Nessa semana, na quinta-feira, eu já não estava me sentindo bem. Na quinta-feira eu já estava com uma respiração muito ruim, já vinha com dificuldade, já me cansava muito, ficava muito cansado. E na quinta-feira à noite, como eu tinha sido orientado, se você piorar, você volta para o hospital. Voltei ao hospital, fiz tomografia e na tomografia deu que havia 25% do pulmão tomado e que não era caso de internação. Isso na quinta-feira. O médico me deu corticoide, comecei a tomar o corticoide, passou a sexta-feira. No sábado à noite eu tive uma piora muito grande. Depois do banho eu simplesmente não conseguia levantar os braços, não conseguia me enxugar. Bom, voltei para o hospital, foi feita uma segunda tomografia que constatou que mais de 50% dos pulmões estava tomado. Internação. Fui internado no sábado à noite, passei sábado, domingo, segunda e agora chegou na terça-feira, que é o dia do relato, que vai dizer alguma coisa para vocês. Eu sei que muita gente não acredita, eu sei que muita gente vai reclamar e vai falar que eu vi coisas, ou que eu estava em um momento não favorável e que eu posso ter imaginado, mas enfim, eu já, como trabalho em reunião mediúnica e tenho aprendido e tenho percebido algumas coisas, vou contar para vocês o que aconteceu e cada um tira a sua própria conclusão. Nesse dia, foi o pior dia para mim em matéria de saúde, nesses dias do tratamento da Covid. Eu acordei razoavelmente bem, mas houve um fato que acelerou uma piora na minha oxigenação. Nesse dia, eu almocei por volta ali de 1h30 da tarde, chegou a fisioterapeuta para fazer a fisioterapia, para ajudar na respiração, para ajudar na recuperação do pulmão. Eu vinha tomando antibióticos e corticoides e o meu PCR era muito alto naquele dia. Um PCR normal, eu vi no exame, era 5, o meu estava em 120. Então, dito isso, a fisioterapeuta trouxe uma máquina que tinha uma máscara daquela que envolve o nariz e a boca. Ligou a máquina e colocou a máscara no meu rosto. Ocorre que essa máscara, ela impulsionava o ar com uma força tão grande, tão alta, que eu não conseguia ficar com a máscara no rosto.
de tão forte que era o fluxo de ar. E reclamava, falava, mas tem alguma coisa errada, isso não pode ser assim. Ela, coitada, uma moça, uma nova, acho que talvez recém-formada, ela não tem culpa nenhuma no relato, hein? Veja bem, quero deixar isso bem claro. Então, você precisa se esforçar, precisa fazer um esforcinho, porque isso vai te ajudar, isso vai fazer com que você melhore, isso vai acelerar a sua recuperação e tal. E eu tentando, comecei a sofrer uma apneia, porque eu não estava conseguindo respirar, embora o fluxo de ar fosse tão forte, eu não conseguia respirar, porque sufocava. E eu comecei a passar mal, e a minha oxigenação caiu para perto de 84, quando naqueles dias já era uma oxigenação com o duto no nariz em torno de 90 a 91, que já não é grande coisa. O normal disso aqui é 98, 99. Então, chegou a enfermeira-chefe e falou para ela, não, vamos parar, mais tarde a gente tenta e tal. Voltou com o duto, colocou oxigênio em 3 litros. Em pouco tempo, meia hora, 40 minutos depois, estava eu lá com oxigenação entre 9,1 e 9,2. Bom, passado o susto, isso foi um desgaste muito grande para mim, tanto na parte emocional quanto físico, me fez um desgaste muito grande e eu fiquei sentado na cama com a televisão ligada, mas não prestava em absoluto atenção com o que estava na televisão. Acho que deve ter dado um cochilo, alguma coisa assim. Recebi por WhatsApp da minha amiga Valéria, que trabalha comigo, um WhatsApp dizendo o seguinte: olha, Ulisses, nós colocamos o seu nome em alguns grupos de ajuda de vibração à distância. Um em específico retornou para mim com algum resultado. Disse ela, a Rose, que dá aula do Livro dos Espíritos, ela disse para você que 2 médiuns desse grupo viram coisas. A primeira, eu estou lendo aqui porque eu tinha feito um esquema para não esquecer nada, a primeira relatou que fizeram uma vibração para vocês como se fosse limpeza e que viu a sua dificuldade de respiração. Uma outra disse que viu você como se estivesse passando por um cone. Essa mensagem chegou às 14h52. Estou frisando bem o horário, que é para ver que entre o que aconteceu e a mensagem que chegou, um pouco mais de 1 hora. Se a gente, eu principalmente, que não acredito em coincidência, vejo essas coisas assim e entendo que realmente a gente recebe alguma ajuda. Então, nesse momento, vale ressaltar, ninguém tinha lá no quarto, além de mim e da pessoa que estava me fazendo esse tratamento, essa aplicação de ar. O fato é que a mensagem dizia que eu precisava lutar, que eu precisava ter confiança e fé. Que eu digo aqui para vocês, fazendo um parêntese, nunca me faltou confiança e fé. Eu faço meia-culpa, talvez me faltou um pouco de paciência. Eu sou um pouco ansioso, eu quero resolver logo as coisas, eu quero fazer logo as coisas. Eu não consigo ficar parado muito tempo, então a gente acaba acostumando assim e acha que quando a gente está com uma doença, que vai ser da mesma forma. E não vai, porque a gente precisa dar tempo para que o nosso organismo ele possa reagir. E o fato foi isso. Por volta de umas 3 e pouco da tarde, eu estava lá com a televisão ligada, não estava prestando atenção, e
por um momento eu não cochilei. Eu baixei a cabeça, fechei os olhos e vi na minha frente um médico do plano espiritual. Por 2 ou 3 segundos eu tive essa visão porque eu me assustei. É a hora que eu me assustei, eu não vi mais nada. Me assustei no sentido de me surpreendi, tá? Porque, como disse, a gente já vem trabalhando há muitos anos em reunião mediúnica. Espírito não me bota medo, mas é lógico que às vezes quando você não está esperando, você se surpreende. Foi o que aconteceu comigo. Então eu tomei esse, vamos dizer, susto e já não vi mais nada. Mas naquele momento caiu a ficha na minha cabeça. Falei, eu preciso fazer a minha parte. Eles estão me ajudando muito, muito bem. Eu preciso fazer a minha parte. Desliguei a televisão, deixei o celular do lado, baixei a cabeça e entrei em oração. Daquele momento em seguinte, o tratamento virou. Na quinta-feira, o meu PCR, em 2 dias, havia caído de 120 para 18. 18 é alto, mas estava 120. Então vocês vejam, ainda sinto um pouco de dificuldade de fazer esses relatos, me emociono e digo para vocês, vocês têm todo o direito de acreditar ou não no que eu estou falando. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Estou contando uma história que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Uma história que pode incentivar pessoas a procurar esse tipo de ajuda e com certeza, para que esse grupo que escutou e sabe, eu já fiz esse relato para eles, mas com certeza eles vão receber isso aqui que eu tô falando, que eu estou contando, que estou me expondo, mas não tenho aqui nenhuma pretensão de mudar nada, ou enfim, a minha ideia é fazer do que aconteceu comigo uma coisa que pode acontecer com qualquer um, certo? E colocar para todas as pessoas que isso não é exclusividade, isso acontece com todos. Muitas vezes a pessoa pode, deve ser ajudada, em outras vezes existem outros tipos de compromissos com a espiritualidade, alguns que nós vemos, tem milhares de pessoas que perderam a vida, mas não perderam a existência, elas continuam existindo. São espíritos imortais, como todos somos, e que todo espírita sabe disso. Então, nós precisamos ajudar para que mais pessoas saibam disso. Vidas se perdem apenas o corpo, mas nós continuamos vivendo no plano espiritual, nós somos imortais. Então, esse relato que eu queria fazer para vocês, mas não fazer disso uma coisa espetacular, fazer disso, mostrar para que todos entendam que isso é uma coisa comum, isso é uma coisa normal para o plano espiritual e para nós somos o tempo todo ajudados pelo plano espiritual. O que falta é a gente ter essa consciência e o que falta é que nós possamos fazer dessa consciência que a nossa atitude convirja para esse ponto aonde vai nos ajudar. Se a gente vai continuar vivo, se a gente vai passar pela Covid, se a gente vai desencarnar, isso tudo é cada um. A doença, ela trata cada um de uma forma, mas nós precisamos estar preparados para nos ajudar. Seja qual for o resultado, nós precisamos nos ajudar. Então, é por isso que eu quis fazer esse relato para vocês aqui, passar a me expor, vou passar a aparecer mais nesse canal, vou passar a fazer outros assuntos usando os meus quase 20 anos de experiência como expositor da doutrina espírita, usando os meus quase 7 anos aí de blog
Regeneração do Bem. Vou deixar para vocês o link da mensagem que eu escrevi e que eu coloquei no site, que foi a primeira vez que eu coloquei no site algo escrito por mim. Anteriormente, as minhas quase 2.500 publicações no blog são mensagens de espíritos consagrados, mensagens eu digo consagrados no sentido de que eles têm mensagens e eles têm já analisadas, passadas pelo crivo de Kardec, que é a universalidade e a razão. Então, são já mensagens filtradas e devidamente aprovadas, se é que a gente pode chamar dessa maneira. Então, dentre essas 2.500 quase mensagens que a gente tem lá no site, foi a primeira mensagem que eu escrevi e publiquei no blog. Eu já escrevi outras coisas, já fiz outros trabalhos, eu sou palestrante também, e a gente já desenvolveu diversos trabalhos nessa área da cultura espírita, mas publicar no blog um artigo meu, esse foi o primeiro. Então eu vou deixar o link para vocês e, como disse, não esperem grandes produções de mim, mas esperem conteúdo, responsabilidade perante a doutrina espírita e seguir Kardec ali na ponta do lápis, nas vírgulas, nos pontos. Esse é o meu compromisso, esse é o nosso compromisso com vocês, tá bom? Eu acho que eu não falei meu nome inteiro, meu nome é Ulisses Batista. Eu vou colocar tudo aí direitinho para vocês, pessoal. Meu muito obrigado a todos. Minha saúde vai se recuperando aí aos poucos. Eu diria hoje um número que eu estou em 80%. A semana passada eu não conseguia falar 2 frases sem tossir, então já dá para perceber aí na gravação que eu tive só umas engasgadinhas aí, mas acho que foi relativamente bom. Obrigado, pessoal, valeu aí a todos.